Jerusalém e Babilônia, duas cidades proféticas. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Eu estou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de alegria de poder compartilhar com você esse nosso sétimo gráfico profético. Você que já vem seguindo essa sequência de revelações através desses gráficos proféticos históricos, você vai também se encher de Deus e do Espírito Santo. Vai dando o seu like, dando o seu comentário, se inscreva, compartilhe o link, ative o sininho para que dê maior relevância ao nosso canal, para que todos juntos possamos ser abençoados. Jerusalém e Babilônia, duas cidades proféticas. Meus queridos, diante de Deus só existem duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Por quê? Jerusalém significa cidade de paz, Babilônia significa confusão. Quem está em Cristo está na cidade de paz, profeticamente. Quem está em Babilônia está numa cidade de confusão, em uma situação de confusão, uma posição espiritual de confusão, porque o inimigo é um inimigo que traz confusão para a nossa alma, ele traz mais influência. Um abismo chama outro abismo se você está em Babilônia. Se você está em Jerusalém, então você anda de glória em glória. Olha o pêndulo, um abismo, outro abismo, glória, glória. Jerusalém chama mais e mais glória, Babilônia chama mais e mais abismo. Vamos ver aqui no nosso quadro profético histórico, nós estamos fazendo um apanhado geral de toda a Bíblia. E você vai perceber que sempre o Senhor Yeshua HaMashiach nos ensina pelo seu Espírito, nos chama mais para a dispensação do campo e como foi introduzida a cidade na vida do ser humano. Só um parêntese para você saber, tudo que for usurpado de inspiração do céu é amaldiçoado aqui no reino da terra. Tudo que foi dado de bom grado a Deus, de Deus do céu para cá é bênção aqui na terra. Então, é importante eu falar para você que existem elementos e culturas do céu que foram usurpadas através dos anjos caídos, mas existem culturas do céu que foram dadas por Deus, então é bênção. Por exemplo, o tabernáculo é bênção. A arca é bênção. Foi Deus que da cultura do céu, inspirou Moisés e Bezalel para fazer a arca. Já o templo foi destruído todas as vezes que foi construído, porque foi força do homem. Foi algo que o homem quis a partir de um reinado de influências de homens. Saiba, meus irmãos, que o reinado, esse projeto de reino em Israel, nunca foi da vontade de Deus. O povo de Deus andava e movia-se através de profetas, sacerdotes, juízes. E o povo de Israel começou a olhar os povos estranhos com reis, não é? E com reinos, coroa, cetro e trono, e então desejou um rei para si. Então veio alguém que não era do agrado de Deus, que era da permissão de Deus, Saul. E veja a história de Saul. Mas vamos voltar aqui do começo, vamos ver como foi introduzida essa cultura de cidade aqui para o ser humano. Quem vai fazer a primeira cidade? Nós temos aqui o ano zero, Adão, não é? E a palavra do Senhor vai dizer que quem cria a primeira cidade é Caim, Gênesis 4:17, debaixo de uma maldição, porque ele foi banido, porque ele foi o primeiro assassino, matou Abel. Então, quando Caim sai da presença de Deus, ele se casa com a sua esposa e ele gera um filho chamado Enoque, e ele constrói uma cidade. É daí que vem o âmago, o útero, a essência, a origem da emissionaria, não é? Então, o primeiro maçom seria Caim, amaldiçoado por Deus. Ele vai construir uma cidade, uma fortaleza. Daí também vem a maior teoria do vampirismo. Toda a história de vampiro você vai ver o quê? Um Drácula fechado em um castelo, em uma cidade, uma fortaleza longe da cidade. Por quê? Protegido. Porque a palavra consagrado, na qual ele batizou a primeira cidade, não é? O filho dele, tem dois sentidos. Consagrado de consagração, mas consagrado de guardado, blindado, protegido dos demais. Porque ele se tornou um homem assim, odiando pessoas e odiado. Assim era o coração de Caim. E esse foi o primeiro fundador da primeira cidade na terra. Então, a ideia de cidade, a cultura de cidade foi introduzida por um homem caído, um homem endemoniado, um homem oprimido, um homem realmente que era de fato um homem rebelde, não é?
rebelde. E ele veio a fundar uma cidade. Você já parou para pensar como era essa primeira cidade? A cidade que Caim fundou? Como era a dispensação dos relacionamentos? Um homem misturado, um homem assim hibridizado por causa do seu pecado. Toda a origem de Drácula, e Drácula é uma corruptela de dragão, vem a partir de Caim. Não é? Um homem fechado na sua cidade, chamado Enoque. Lembre-se que tem dois Enoque, o Enoque do bem, que foi arrebatado, e esse Enoque, filho de Caim. Não é? Então, nós já sabemos aqui, por esse cronograma, que a primeira cidade veio através de um homem amaldiçoado, Caim, Gênesis 4:7. O tempo passa, avança o tempo, de Adão até Noé nós temos aproximados 1000 anos, não é? 1000 anos. E as cidades cresceram, e as cidades prosperaram, e as cidades entraram em pecado por causa dos híbridos. Está lá no capítulo 6 de Gênesis, onde os anjos caíram, 200 anjos liderados por Shem e Asa, tiveram relação com as mulheres e geraram híbridos, néfilis, caídos. E agora Deus não pôde suportar mais todo tipo de manifestação demoníaca ali, de mistura, de hibridismo, de relações sexuais ilícitas, de animais misturados, de animais hibridizados. Então Deus trouxe o dilúvio para destruir as cidades. Então Deus preservou um homem que estava fora da cidade, como Noé, para construir uma arca. Afinal de contas, não dá para construir uma arca no meio da cidade. Noé era um homem do campo. E a bênção, a dispensação de Deus é sobre o campo, meus irmãos. Então Noé constrói uma arca fora da cidade, fora do sistema. E Deus destrói todo aquele sistema no dilúvio. E Deus começa a manifestar o seu poder, ensinando, explicando, não é, para o homem pela sua palavra, capítulo 8 de Gênesis, qual era a vontade, o beneplácito dele, a agenda dele, que partia sempre do campo. Então você tem um pêndulo aqui nessa linha do tempo. Aqui tem o dilúvio, não é? E logo depois aqui do dilúvio, os remanescentes do dilúvio, a geração de Noé, principalmente da parte de Cã. Cã gera Cuxi, Cuxi gera Nimrod, entre outros filhos. Aqui já é Gênesis capítulo 10 e o verso 10. Nimrod, meus irmãos, é o primeiro grande protótipo, o grande arquétipo do anticristo. Um homem cheio de carisma, um grande caçador diante de Deus, não do ponto de vista positivo, mas negativo, um rebelde. Então, Nimrod significa rebelde, rebelião, não é? E Nimrod vai criar, qual é a disposição sobrenatural de Nimrod? O carisma dele ele vai usar para quê? Fundar cidades. E ele funda todas essas cidades aqui, você vai conferir em Gênesis 10, de 10 a 12. Babel, Ereque, Acade, Calné, Nínive, Reobote-ir, Calá e outras cidades. Essas últimas, ele migrou para a Síria, para a região de Mossul hoje. Não é? Um lugar ali, Iraque, um lugar que desde sempre teve guerra, amaldiçoado pelos pés malignos de Nimrod. O anticristo da época que dominou as pessoas, dominou debaixo de tanta opressão e maldição. O Nimrod, o rebelde. E ele criou a primeira cidade que está na relação de todas essas cidades que ele criou, debaixo de maldição, igual Caim, ele vai criar a Torre de Babel. A Torre de Babel. Você sabia que muitos anos depois, Alexandre o Grande desejou criar a Torre de Babel? Todos os grandes homens que tiveram poder e subiu para a cabeça o poder achando que era mais poderoso do que Deus, eles quiseram restaurar projetos amaldiçoados, satânicos, como a Torre de Babel. Para que é que Nimrod queria criar a Torre de Babel? Para subir no topo e dizer, agora daqui eu vou mandar uma lança e vou ferir Deus, para nunca mais ele fazer dilúvio. E muitas pessoas se juntaram, lá baixando, nessa hora está caindo uma chuva aqui, meus irmãos. É uma chuva profética, sobrenatural. O dia todo quente e agora uma chuva. O Senhor está aqui. Tome posse dessa palavra profética, desse despertamento para a tua vida e a tua família nesses últimos dias. E então agora está Nimrod, um protótipo do anticristo, fundando cidades com o propósito de governar e matar Deus, para Deus nunca mais fazer um dilúvio. Não é? Então passa o tempo nesse período, agora Deus levanta Abraão. Abraão é contemporâneo dos descendentes de Nimrod. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai falar para Abraão, sai da tua terra, sai desta cidade. Porque conta-se histórias paralelas da Bíblia que Nimrod quis matar Abraão pequeno, quis matar o pai de Abraão, e Nimrod que introduziu a idolatria na cidade onde Abraão estava, não é? Aquele período das terras sumérias, não é?
e das terras daquela região do Sinear, não é? Aqui Abraão. E Deus vai falar para Abraão, saia da cidade, saia dessa terra. Passa o tempo, nós temos aqui mais 500 anos, e Deus levanta Moisés, e Deus dá uma outra palavra para Moisés para sair da cidade do Egito, da região onde o povo estava oprimido, cativo, e disse, 40 anos no deserto. Sai do Egito e chama meu povo para me prestar uma festa no deserto, lugar de campo, fora da cidade, fora dos sistemas onde há idolatria. E a história vai se cruzando, se convergindo com o mesmo propósito. Mais 500 anos, Deus encontra Davi, o rei segundo o coração dele. E para Deus começar a abençoar esse rei, a palavra do Senhor vai dizer que Deus chamou esse rei de trás das malhadas. Novamente a ênfase no campo. Olhe de onde Deus trouxe o rei abençoado de trás das malhadas do campo. Olhe de onde se levantou o rei amaldiçoado das cidades. Olha o contraposto de Davi, que vem de trás das malhadas, com Nimrod, que vem do meio das cidades. Aqui tem um detalhe muito tremendo, que Abraão, no capítulo 14, depois da guerra, ele vai se encontrar com Melquisedeque. Olha aqui, o Melquisedeque. Olha o pêndulo entre Jerusalém e Babilônia. Babilônia nasce aqui, na Torre de Babel, com Nimrod. Já Melquisedeque que vai encontrar com Abraão, e Abraão vai compartilhar a ceia com ele. Melquisedeque, ele é rei de Salém, é a proto-Jerusalém. Então, rei de justiça, Melquisedeque é rei de Salém. Nimrod é rei de Babilônia, da Torre de Babel. Meus irmãos, mais claro do que isso não pode ser. Quem é Melquisedeque? O filho mais velho de Noé. Por isso que ele é chamado sem genealogia, porque toda a genealogia dele ficou para trás antes do dilúvio. Um homem pré-diluviano que vem se encontrar com Abraão. Como Abraão venceu e matou os descendentes de Melquisedeque, eles vão se juntar em uma aliança, e Abraão vai ceiar com o fundador da cidade de Salém, rei de Salém. Então, irmãos, nós estamos vendo que existem apenas duas cidades no mundo espiritual, Jerusalém e Babilônia. Meu Deus. Aí agora avança e chega na plenitude dos tempos do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. O que Jesus falou sobre as cidades. Sim, Jesus fala em um momento aqui em Lucas 24, 49. Ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Mas que cidade é essa? Jerusalém. Como uma unção redentiva. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele tomava pedrada, ele era expulso, ele era perseguido. Todas as vezes que Jesus pregava na sinagoga de Jerusalém, ele era perseguido. O lugar de conforto de Jesus era no campo chamado Betânia. Aleluias. Então, Jesus sempre foi acolhido pelas cidades campestres e sempre foi retalhado em Jerusalém. E só nesse momento, em relação a Jerusalém, que Jesus vai dizer, ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Depois que os apóstolos foram revestidos com o Espírito Santo, era hora deles saírem, eles permaneceram, então veio perseguição. Era tempo deles irem para os campos, eles permaneceram, veio perseguição, e outros apóstolos foram sacrificados. Mas o texto fala em um texto que a gente tem meditado tanto aqui, Mateus capítulo 24, ficai no campo. Quando vier a perseguição, fique no campo. Não volte para casa, não volte para a cidade, porque esse sistema vai estar corrompido pelo anticristo. Em um contexto muito específico para a igreja ser fundada, ele disse ficar na cidade, mas logo depois vai para o campo. Então o povo ficou no campo, na cidade, os apóstolos se acomodaram, Pedro, Tiago, João, os demais ficaram acomodados, então Deus mandou a perseguição. E eles se dispersaram. E vieram 1000 anos de trevas. E nesses 1000 anos de trevas, onde estava a igreja? Huguenotes, valdenses, nestorianos, morávios, sempre permanecendo como remanescentes, a igreja nos campos. Toda vez que a igreja ia para a cidade, havia perseguição, retaliação dos impérios da época. E esses 1000 anos de trevas, onde os impérios caídos, como herança de Nimrod, prevaleceram na cidade, sempre o Senhor estava honrando a igreja nos campos. Depois desses 1000 anos da era cristã, de Cristo até 300 anos, Deus levantou alguns pais da igreja, não com a mesma unção e poder dos apóstolos, mas alguns homens de Deus que morreram ali martirizados. 300 anos, de 300 anos até 1300, Deus levanta Wycliffe,
também um homem que veio para a cidade, mas com a unção dos campos, para multiplicar as Bíblias. Depois de 100 anos, 1400, Deus levantou John Hus, o Ganso, que era um homem que pregava pelos campos da Tchecoslováquia e foi martirizado. E na hora de morrer, ele diz: dentro de 100 anos eu vou levantar um cisne, falando de Lutero, um animal selvagem, um animal do campo, que vai cantar e ninguém vai matá-lo. Então, exatamente com 100 anos depois que John Hus profetizou, Deus levantou Lutero, um homem dos campos. O chamado missionário de Lutero foi nos campos. Ele não acreditava que o Senhor o chamava, e ele no meio do campo, andando com um colega, Deus mandou um raio e o colega morreu, e ele temeu e ele veio servir ao Senhor. A experiência de Lutero. Depois vieram Morávios nesse período e tantos outros que Deus levantou na plenitude dos tempos. Para o vídeo não ficar muito extenso, Deus trouxe em 1960, ou melhor, 1906, um homem do campo, que é exatamente William Seymour, um negro, cego de um olho, semi-analfabeto, e um homem do campo, um homem simples, que orava com o rosto, durante 4 horas do dia, orava com o rosto dentro de uma caixa de tomate, tudo remetendo a campo. E veio o Avivamento Azusa, 1906, no começo do século passado. Então veio a guerra. E a guerra devastou e perseguiu. Primeira guerra. Perseguiu crentes, perseguiu servos. A primeira guerra para estabelecer, não é, novos impérios, além do Império Czariano na Rússia. E aí agora a igreja permanece prosperando no campo, irmãos, e a cidade sempre explodindo bombas e guerras. Vem a Segunda Guerra, perseguição, Hitler, não é? Matando tudo que não se enquadrava na ideologia macabra, satânica e bizarra dele. E a igreja persevera no campo. Deus levanta homens como Demos Chacaria, homem do campo, uma criança para ter visão, para sair da cidade. E agora chegou a plenitude dos tempos hoje, meus irmãos. Chegamos nos dias de hoje, nos últimos dias. Jesus falou: ficai na cidade. Agora, se ele disse ficai na cidade em relação a Jerusalém, capítulo 18, verso 4 de Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Dela é quem? Quem é que ele se refere? A Babilônia. Sai de Babilônia, povo meu, porque eu vou destruir, porque eu vou pesar a mão. E quando nós vemos tantos e tantos pastores, líderes e igrejas que cada vez estão se acomodando mais na cidade, na tecnologia, amando mais os confortos da cidade, ficando mais refém da tecnologia, usando mal os seus celulares. E as igrejas do campo agora estão raras. Por isso que o Senhor vai trazer um tempo de perseguição. E a igreja que vive no campo, eu estou aqui pregando para você, você está ouvindo o galo aqui no campo pregar, que eu estou na região do campo, o galo pregando comigo. Olha aí, ó, o galo cantando, não é? Confirmando profeticamente essa unção do campo. O Senhor fala: sai de Babilônia, sai da cidade de Nimrod, povo meu, aleluias. E o Senhor te chama, meu irmão, para um despertamento. De que cidade você é? De Jerusalém, cidade que foi projetada no céu, ou de Babilônia? Não existe Babilônia no céu, só existe Jerusalém. Babilônia é um reino usurpado. Jerusalém é do coração de Deus. Jerusalém não é uma cidade geográfica, mas é um estado de espírito, em paz com o Senhor, em paz com o príncipe da paz. Que o Senhor te desperte e te abençoe por os últimos tempos. Shalom.